Olá, tudo bem? O meu nome é Davi, eu trabalho na SML Brasil e hoje quero mostrar para vocês alguns recursos bastante interessantes de integração nativa entre o Orquestra BPMS e o Orquestra ICM. O Orquestra BPMS é uma solução focada na automação de processos de negócio, enquanto o Orquestra ICM é uma solução focada na gestão do ciclo de vida de documentos e informações. Muitas vezes o Orquestra BPMS trabalha integrado com o Orquestra ICM. E o bacana é que houve uma evolução nos recursos de integração entre esses dois produtos. E para demonstrar isso na prática para vocês hoje, eu separei um caso que é de um processo de admissão. Quando um profissional é admitido nas empresas, até a lei exige que a empresa tanto gere alguns documentos, como um contrato de trabalho, quanto realize a captação de outros, como, por exemplo, os documentos pessoais, o comprovante de endereço daquele colaborador e controle outros documentos, como, por exemplo, o atestado de saúde ocupacional, que é feito tanto na admissão, aquele exame admissional, aquele exame de saúde, quanto precisa ser renovado periodicamente. Então, neste caso, esse caso é um exemplo típico onde faz total sentido utilizar o Orquestra BPMS integrado com o Orquestra ICM. Por quê? Por que isso é necessário? Porque enquanto o processo de admissão está ocorrendo, você tem as várias etapas e as várias áreas envolvidas nessa admissão, trabalhando com as informações e provendo e gerando os documentos que são necessários. Agora, uma vez que essa admissão é concluída, concluiu-se o processo de admissão, acabou o processo de admissão. No entanto, ainda há necessidade de gestão do ciclo de vida dos documentos dessa admissão. Disponibilizar o prontuário de documentos do colaborador, fazer o controle de vencimento daqueles documentos, como, por exemplo, o exame, o atestado de saúde ocupacional, que é o exame de saúde do colaborador, são exemplos de documentos que precisam ter a vida gerida, o ciclo de vida gerido após o encerramento do processo de admissão. Então, eu vou mostrar para vocês na prática aqui com a orquestra uma das formas que isso pode ser feito e bastante simples usando o Orquestra BPM integrado com a Orquestra ICM. Bom, uma das primeiras diferenças é que ao ativar a integração entre a Orquestra BPMS com a Orquestra ICM, você vai notar automaticamente a disponibilização desse menu Bibliotecas dentro do Orquestra BPMS. Por que isso é legal? Por que isso é importante? Porque esse menu de bibliotecas, quando acionado, automaticamente irá direcionar o usuário para a área das bibliotecas às quais ele tem acesso dentro da corporação. Então nós estamos falando que aqui, apesar de serem dois sistemas diferentes, você tem um login e com um simples clique você acessa outro sistema. Eu estou aqui já dentro da área de bibliotecas do Orquestra ICM, com todas as bibliotecas que o usuário Davi Freitas, logado, tem acesso e com as permissões que ele tem direito dentro da plataforma. Então aqui eu tenho alguns exemplos, eu tenho bibliotecas de contrato de fornecedores, de documentos de processo e o dossiê de funcionários, que vai ser aqui o objeto da nossa demonstração. Então se eu clicar aqui em abrir biblioteca, eu serei direcionado para uma área onde eu posso pesquisar os documentos já existentes, eu posso colocar aqui um CPF, pesquisar por um colaborador específico, eu posso paginar e ter acesso aos vários documentos. Assim como eu poderia ter feito isso de uma outra forma. Eu poderia ter acessado o Orquestra ICM numa outra biblioteca, vou dar Alt Tab aqui, vou mudar, Poderia ter acessado direto por uma outra URL, ter feito o login, acessado o menu Bibliotecas e também ter vindo aqui até o menu Dossiê de Funcionários. Só que para o usuário final, para ele não ter esse trabalho, as soluções foram integradas em um único portal. Então, a partir do portal de login do Orquestra BPMS, você consegue tanto trabalhar nos processos quanto acessar as bibliotecas que te interessam. Tá? Esse é o ponto 1 da integração. Ponto 2. Dentro de um processo, e aí eu vou usar o exemplo do processo de admissão, dentro de um processo como esse aqui, onde um requisitante inicia o processo de admissão, aí recursos humanos complementa os dados do colaborador, depois agenda o exame admissional, enfim, temos várias etapas aqui envolvendo diferentes áreas, tecnologia, os gestores, tá? Nós conseguimos, a partir deste menu, indicar que você quer fazer uso de uma biblioteca de documentos dentro desse processo. Quando você ativa essa opção, você escolhe dentre as bibliotecas que você tem acesso, como administrador dessa ferramenta, e que você quer disponibilizar para os usuários. E pelo simples fato de marcar essa opção e escolher a biblioteca, o que vai acontecer na prática é que automaticamente, quando você iniciar esse processo ou quando você interagir com este processo, você terá acesso
a essa área que mostra a biblioteca. Então, se eu tiver documentos já atrelados a esta solicitação que eu iniciei, esses documentos vão aparecer aqui. E se eu quiser incluir novos, eu posso também automaticamente acionar direto aqui do Orquestra SCM. No passado, era necessário que essa integração fosse construída com programação. E agora ela pode ser feita com uma simples parametrização, como eu mostrei.